Quarta lei, a lei de conservação. Instinto de conservação. Definição, no livro A Gênese, capítulo 3, item 11. O instinto é a força oculta que impele os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. Nos atos instintivos não há reflexão, nem combinação, nem premeditação. Livro dos Espíritos, questão 73. O instinto é independente da inteligência? Não precisamente, mas ele é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional. É por meio dele que todos os seres provêm as suas necessidades. 74. Pode-se assinalar um limite entre o instinto e a inteligência, ou seja, perceber onde um acaba e a outra começa? Não, porque frequentemente se confundem, mas pode-se muito bem distinguir os atos do instinto dos da inteligência. 75. É exato dizer que os dons instintivos diminuem à medida que aumentam os intelectuais? Não. O instinto sempre existe, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre, mais seguramente do que a razão. Nunca se engana. 75a. Por que a razão não é sempre um guia infalível? Ela seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre arbítrio. Kardec comenta: o instinto é uma inteligência rudimentar, em que as manifestações são quase sempre espontâneas e difere da inteligência propriamente dita, cujas manifestações expressam uma avaliação de um ato deliberado, que sofreu exame interior. O instinto varia em suas manifestações, quanto às espécies e às suas necessidades. Entre os seres que têm consciência e a percepção de coisas exteriores, ele se alia à inteligência, quer dizer, à vontade e à liberdade. 702. O instinto de conservação é uma lei natural? Sem dúvida. Foi dado a todos os seres vivos, seja qual for o grau de inteligência. Para uns é puramente mecânico, para outros é racional. Vimos antes a definição, agora vamos ver as características. Livro A Gênese, capítulo 3. Em suas primeiras manifestações no plano físico, através de experiências sucessivas em organismo progressivamente mais complexo, o espírito automatizou reações aos impulsos exteriores, gravando-as em seu perispírito, de modo a melhor adequar-se ao meio ambiente. Essas reações reflexas, incorporando-se dessa maneira ao patrimônio perispiritual do ser, e manifestam-se no vegetal, no animal e no homem, através de atos espontâneos e involuntários, que têm, em geral, uma finalidade útil tanto para o ser que os realiza, quanto para a sua espécie. Podemos identificar esses atos nos movimentos da planta que se volta na direção dos raios solares. Dirige suas raízes para a terra que a vai nutrir, que reage às ameaças como seca, frio, à enchente e aos predadores. É pelo instinto que os animais são avisados do que lhes convém ou prejudica, que buscam, conforme a estação, os climas propícios, que constrói, sem ensino prévio, com mais ou menos arte, segundo as espécies, leitos macios e abrigos para as suas proles, armadilhas para apanhar a presa de que se nutrem, que manejam destramente as armas ofensivas e defensivas de que são providos,
que os sexos se aproximam, que a mãe choca os filhos e que estes procuram o seio materno. No homem, só o começo da vida, o instinto domina com exclusividade. É por instinto que a criança faz os primeiros movimentos, que toma o alimento, que grita para exprimir as suas necessidades, que imita o som da voz, que tenta falar e andar. No adulto, certos atos são instintivos, tais como os movimentos espontâneos para evitar um risco, para fugir a um perigo, para manter o equilíbrio do corpo, tais ainda o piscar das pálpebras para moderar o brilho da luz, o abrir maquinal da boca para respirar, etc. Livro dos Espíritos, questão 189. Desde o princípio de sua formação, o espírito desfruta da plenitude de suas faculdades? Não. O espírito, assim como o homem, tem também a sua infância. Na origem, os espíritos têm somente uma existência instintiva e mal têm consciência de si mesmos e de seus atos. É pouco a pouco que a inteligência se desenvolve. Finalidade do instinto de conservação. Livro dos Espíritos, questão 703. Com que objetivo Deus deu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos devem cumprir os desígnios da providência. É por isso que Deus deu o instinto de conservação. Além disso, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres que têm instintivamente esse sentimento, sem se darem conta disso. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, Necessidade da encarnação, item 25. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhe impõe quando iniciam a vida como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhe concede, retardam a sua marcha e, tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. Palavras do Espírito São Luís, Paris, 1859. Vamos ficar por aqui, agradecidos e pedindo sempre: Jesus esteja conosco.